Olá, a partir de hoje, todos os sábados estaremos juntos, aqui no SBT, Canal 13, sempre nesse horário. Nosso objetivo é abordar temas que afetam diretamente a nossa população. Para isso, a sua participação é muito importante. Ninguém melhor do que você para nos revelar as suas necessidades, os problemas da sua rua, do seu bairro, da sua comunidade. Vamos trazer convidados especiais, gente que entende das coisas para discutir conosco aqui no estúdio. Sempre no início de cada programa, vamos exibir uma reportagem especial que vai deixar você por dentro do assunto, do tema que vamos debater com os nossos convidados. Vamos revelar toda a solidariedade no quadro Me Ajuda Promotor. É claro que o objetivo não é resolver os problemas de todo mundo que tem carência em algumas coisas, mas, sobretudo, o intuito de despertar a solidariedade na nossa sociedade. Hoje, vivemos um mundo tão individualista e, às vezes, insensível. Muitas vezes, as pessoas passam por dificuldades e transtornos causados por deficiência no serviço público. E nem sempre a voz desse povo, humilde, desprotegido, chega a quem tem um poder decisório. O quadro servirá também para alertar os poderes e os governos. É um dever cristão prestar a nossa solidariedade de olhar para o nosso próximo. Como eu disse no início, esse programa é feito para você. Por isso, teremos também o quadro O Seu Direito. Nesse quadro, vamos ajudar a você tirar todas as suas dúvidas. Você terá a chance de fazer a pergunta sobre os seus direitos. Nós estaremos também linkados nas redes sociais, por onde você poderá falar conosco. No decorrer dos próximos programas, você verá o quadro de cultura. Além da música, todas as manifestações culturais do nosso estado terão o seu espaço. Então, está tudo pronto. Vamos caminhar juntos. Vamos à reportagem da semana. O assunto é o Garimpo do Lourenço, a saga de brasileiros amapaenses em busca do ouro na região, onde hoje é o Distrito do Lourenço, no município de Calçoene, desde 1893. Veja a reportagem de Ricardo Medeiros. A porção de terra entre os rios Araguari e Oiapoque, conhecida como região do Contestado, provocou quase 200 anos de rivalidade e uma história dolorosa entre Brasil e França por imprecisão da fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. A partir de 1893, com a descoberta do ouro na região, onde atualmente está localizado o Garimpo do Lourenço, aumentou o interesse dos franceses, que culminou em vários conflitos a partir de 1894. Como já existiam brasileiros na região, com a divulgação em Caiena desse ouro, tá, faz com que milhares de pessoas se aventurem a essa região. Chegam a ter uma população de mais de 6 mil pessoas, para você ter uma ideia. Àquela altura, para garantir o domínio sobre a região, os franceses chegaram a impedir a entrada de brasileiros no garimpo. A reação foi imediata. Cabralzinho, que tinha sido escolhido presidente de um governo triunviro para defender os brasileiros, reagiu a um ataque francês, chegando a matar o capitão Lunier, comandante da tropa francesa. Os franceses promoveram uma carnificina, prenderam 4 brasileiros e retornaram à Guiana Francesa. Esse conflito certamente apressou a disputa diplomática nos 4 anos seguintes, até que em 1900 a corte suíça deu ganho de causa ao Brasil e as terras contestadas, onde hoje se localizam os municípios de Calçoene, Distrito do Lourenço, Amapá e Oiapoque, passaram definitivamente ao domínio brasileiro. Agora a situação está bem diferente dos anos anteriores. O distrito se desenvolveu. Hoje tem uma população de aproximadamente 6 mil habitantes. A região do Lourenço é um lugar diferenciado entre os garimpos da Amazônia. Há uma tradição centenária semelhante aos garimpos coloniais de Minas Gerais, com trabalhadores com famílias e residências fixas na vila. Essa característica elevou a região à condição de distrito do município de Calçoene, mas manteve a simbologia do caos e a figura do garimpeiro como protagonista da destruição da natureza. Em 1995, a mineração Novo Astro encerrou as atividades de lavra de ouro na região do Lourenço e transferiu para a Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros do Lourenço as concessões das áreas mineradas, além do patrimônio edificado da mina.
Isso se fez sob promessas do Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e o governo do estado, focados na ideia de fortalecer a organização social dos garimpeiros para transformar o Lourenço num polo joalheiro comunitário. A região garimpeira do Lourenço foi citada como um lugar diferenciado entre os garimpos da Amazônia. Atualmente, o distrito do Lourenço foi o centro de polêmica após a instauração da operação denominada de Mina Mata. Essa operação, deflagrada pela Polícia Federal, investigou as ações exploradas pela Cooperativa dos Garimpeiros do Lourenço, a COGAL. A Operação Mina Mata foi deflagrada no dia 30 de novembro do ano passado nos estados do Amapá, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Resultou na prisão de várias pessoas, inclusive do então presidente da COGAL. Outro nome que surgiu foi do promotor Moisés, acusado de exploração de trabalho escravo e retirada indevida do ouro da mina Salamagone, localizada no garimpo do Lourenço. Rapaz, esse homem não tirou uma grama de ouro daqui. Ele não tirou uma grama de ouro. Se ele levou alguma grama de ouro daqui, ele deve ter comprado por outro canto, porque aqui no Lourenço ele não levou ouro, não. Aqui não teve função nenhuma voltada à pessoa do promotor Moisés. Aquilo que eu lhe falei, ele tem um contrato da cooperativa com o promotor Moisés e ele estava tentando legalizar a mina e, através de uma empresa responsável, voltar para operar na mina com todos os quesitos acompanhados exatamente por Ministério Público e DNPM. O doutor Moisés não chegou nem para iniciar, até porque o túnel está cheio de água e precisa ser montado o maquinário para que seja feita a secagem do túnel para que seja iniciado o trabalho. O doutor Moisés não extraiu ouro daqui do Lourenço. O resultado da operação foi desastroso para o distrito. Em funcionamento há mais de 100 anos, as atividades de exploração do ouro foram suspensas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral. Cerca de 5.000 trabalhadores foram prejudicados porque dependiam exclusivamente da atividade minerária para garantir o sustento próprio e de familiares. Os moradores e os comerciantes ficaram desamparados. A cidade parou. O aspecto era de um local triste e sombrio. Não se via mais movimento nas ruas. Uma localidade isolada. O Lourenço ficou desamparado porque depende diretamente da extração do ouro para sobreviver. De imediato, houve uma mobilização que defendeu os trabalhadores e que ganhou grande repercussão. Praticamente o distrito do Lourenço deixou de existir. Um dos problemas citados pela Operação Mina Mata era o de trabalho escravo, o que foi veemente contestado pelos próprios trabalhadores. 25 anos eu vivo aqui e eu não conheço aqui que ninguém trabalhe por trabalho escravo aqui, porque todo mundo aqui trabalha praticamente independente de si, todo mundo trabalha para si próprio. Existem os donos de máquinas, existem os garimpeiros que trabalham, mas ele recebe o percentual. Não tem essa história de dizer que ele é obrigado a trabalhar como escravo. Aqui não tem trabalho escravo, porque a gente trabalhava, quando terminava o barranco, despescava, pesava o ouro e dava nossa porcentagem, 25%. Aí a gente vendia para quem a gente quisesse e gastava o dinheiro com quem a gente quiser também. Com a suspensão dos trabalhos, passou a faltar material escolar para os alunos. A situação está, digamos assim, de calamidade pública, porque nós que estamos lidando com a clientela de aluno, a gente percebe muito a decadência de qual está a situação do Lourenço. Inclusive, não temos nem condições de pedir a lista de material para os pais, porque estamos vendo uma real situação de precariedade, as pessoas passando fome. Os mais antigos se encontravam ociosos. O comércio parou. Muito prejuízo desde que o garimpo foi desativado. Um desespero total para pais de famílias. Posso dizer uns 75% da venda caiu. Está fraco, bastante fraco, praticamente parado. Caiu bastante devido ao fechamento. Que a gente vendia 2, 3, 4 boi numa semana, hoje a gente vende 1, 2, isso com muita dificuldade. Já veio pessoas aqui pedir, devido ao fechamento, como não está fechado, muitos são garimpeiros, não estão indo, e já está nessa situação de pessoas virem aqui pedir ajuda. Outros deixaram o lugar por falta de trabalho e alguns já foram despejados. Aos que resistiram, ainda existe a promessa de despejo.
Para eles, ninguém consegue ver o que de errado possa ter acontecido. Nós estamos numa situação tão difícil, entendeu? Principalmente pra gente que mora de aluguel, entendeu? Eu, pelo menos, eu estou numa situação tão difícil que não sei nem o que é que eu vou fazer, porque a mulher me deu 2 dias para me retirar da casa, entendeu? Eu não estou em condição de pagar o aluguel, entendeu? Aí tá complicado, entendeu? Tá tudo difícil para nós. Aí, o que a gente já consegue é só para alimentação, entendeu? Infelizmente, a gente já está até com aviso de despejo, né, da casa, né? A gente está com 2 meses parado, sem trabalhar, então nós passamos esse período todinho sem pegar em dinheiro também. Um desespero total para os pais de família. Muitos ficaram sem ter o que comer. Os trabalhadores se emocionavam quando falavam do assunto. Aí eu quero dizer para as autoridades lá fora que nós estamos sofrendo, que nós não estamos trabalhando. Nós precisamos trabalhar. Quando o povo sofre, é porque é minha família aqui. Moro só aqui, mas é a minha família. Se acontecer qualquer coisa comigo, eles me tiram daqui, fazem coleta. É com qualquer um que acontece. Quando acontece um acidente, quando morre uma pessoa que às vezes mora no Maranhão, a cooperativa é que se carrega de mandar de avião e nós estamos precisando trabalhar. Para falar sobre esse assunto, sobre essa reportagem que vocês acabaram de ver, nós estamos recebendo aqui Carlos Lobato, sociólogo, jornalista, psicólogo e um grande criminalista aqui nesse estado, para que a gente possa falar sobre a Operação Minamata, que causou aí, durante esse curto período, muito prejuízo à imagem de muitas pessoas, como vocês todos tomaram conhecimento. Então, nada melhor a gente conversar com uma pessoa que entende, esse grande criminalista, advogado, né, como um todo, mas que atua muito na área criminal. Doutor Carlos Lobato, o que o senhor achou dessa operação aí lá no Lourenço, né, uma área que vive, né, já há muitos anos, aquela população, mais de 6 mil pessoas vivem, né, daquele garimpo, daquela exploração de ouro, que uma decisão judicial que causou não só prisões, eu acho que isso aí é o de menos, mas, né, o prejuízo com a população, crianças, jovens, adultos, passando fome. O que o senhor tem a dizer, né, nessa visão de sociólogo, de psicólogo e de advogado? O que o senhor tem a dizer para que o nosso público possa conhecer melhor, né, essa operação? Eu estive lá no Lourenço durante essa crise, que iniciou com a operação que prendeu pessoas, e fui ouvir a população. Depois eu voltei como advogado e, por fim, eu acompanhei o prefeito 2 vezes na Justiça Federal com o juiz que mandou liberar todos. E o juiz dizia que as provas colhidas pela Polícia Federal, elas eram muito mais fortes para inocentar do que para prender. Isso é uma posição de um novo juiz que assumiu o caso, revogando decisão do juiz que foi embora, né? Sim, porque passaram 5 juízes nessa história toda, juízes federais. O que prendeu foi embora no dia seguinte. E o último magistrado com quem eu conversei, acompanhando o prefeito, prefeito de Calçoene, contando a história, porque vejam os senhores, lá moram 6 mil pessoas. 6 mil pessoas que não deram nenhuma causa a nada e que tomaram a licença de trabalho deles. E não tomaram a da Petrobras, que o roubo foi de mais de 1 trilhão. Tomaram a licença dos garimpeiros semi-analfabetos,
pessoas pobres, negros, que buscam, na busca do ouro, a aventura para salvar a família. 6 mil pessoas que o Estado não deu o amparo necessário e que o prefeito, que tinha 107 mil para esse tipo de ação, gastou 90 mil só em cestas básicas, que se consome a menos de um mês. Para manter aquela, né, população Sim. num curto período, Sim. né? Porque a pessoa come uma cesta básica, mas acabou, precisa de outro. Né? 84 mulheres grávidas, 16 portadores de deficiência, tetraplégico, deficiência mental, dependente químico em recuperação, que não tinham o que comer, 600 crianças que não tinham o pai dinheiro para comprar um lápis para ir para a escola, o prefeito teve que adiar. E isso nós levamos, pois não. Agora, Lobato, a questão do juiz. A gente sabe que a lei, né, o juiz, ele, quando vai aplicar a lei, ele tem que olhar os fins sociais a que ela se destina. Nesse caso, você acha que o juiz e o Ministério Público, que é um fiscal da lei, que deve não só como parte, mas também aplicar corretamente a legislação e ter essa visão social do que vai causar aquela medida? O que você acha disso aí, num posicionamento de um juiz que parece que demonstra que não tinha nenhuma experiência de vida, como o procurador também do Ministério Público parece que não tinha nenhuma experiência, que não teve essa visão? O que você tem a dizer como sociólogo, logicamente, e também como homem experiente e advogado que é? Eu prefiro recorrer a uma música que diz: de quem é a razão quando a razão erra? A justiça é a razão. O dono, o fiscal da lei é o Ministério Público. Quando eles erram, você recorre a quem? Deus diz: faz por ti que eu te ajudarei. E tu fazes, mas a razão continua errando. E isso foi o que eu vi, senti e ouvi de pessoas, de que foi uma grande injustiça, e eu tenho a mesma compreensão, porque todas as pessoas que foram tiradas de dentro da sua casa poderiam voluntariamente ir prestar esclarecimentos e os procuradores teriam o convencimento do que era necessário fazer. Prender, gente, para depois investigar. E eu quero que você me permita particularizar o seu caso, porque o senhor é um promotor de justiça, o senhor é um homem que prendeu pessoas, o senhor é um homem que prestou um relevante serviço ao Amapá e saiu pela porta da frente do órgão que o senhor entrou. A acusação que pesa sobre este homem, de cabelos brancos, de trabalhar para o Amapá há 26 anos, é que o senhor mantinha empregados na condição de escravos. E eu perguntei, aonde está a frente de trabalho no garimpo do promotor? Mas eu fui 3 vezes lá. Essas 3 vezes, você ouviu alguém dizer que eu tenho que... Nenhum, eu fiz essa pergunta. Aonde estão os trabalhadores da frente de trabalho do promotor Moisés? Ele não tem frente de trabalho. Ele não tem trabalhadores. Quando vem, é ele que vem. Mas como? Se estão dizendo, o Ministério Público, os procuradores, estão dizendo para a Justiça que o senhor cometia crime de manter trabalhadores na condição de escravo. E independente de mim, vamos falar, na região, o senhor esteve lá, fez visita, alguma pessoa falou para o senhor, confessou ao senhor que trabalhava em regime escravo, para outras pessoas que também foram acusadas? Não, em absoluto. Tem uma sigla que chama EPI, Equipamento de Proteção Individual, que eles fazem questão de usar, porque num garimpo, onde há explosivo, onde a rocha é estourada com dinamite, tudo controlado, a empresa que vende é a empresa que faz as explosões, o equipamento de proteção individual é a certeza de se evitar acidentes. E eles sabem que o custo é muito menor com esse equipamento do que tendo, muitas vezes, que indenizar uma vida. E por outro lado, né, o senhor como advogado, como conhece a região, não é, né, a primeira vez que o senhor vai lá, o garimpeiro, ele trabalha com carteira assinada? Nunca, e ele jamais vai submeter. O garimpeiro, ele trabalha sob produção. Se ele tirar 1 quilo de ouro, ele ganha 30%. Se ele tirar 1 grama... É no bruto, né? No bruto, 30% sim. Ele não quer saber se o dono, como eles falam lá, né, o dono da frente de trabalho, se está tendo prejuízo ou não. Deu 1 quilo, tira meus 30%, o que você gastou para produzir não interessa. É verdade. Né? É preciso conhecer o garimpo. Um soldado, quando ele é preparado para a guerra, antes, ele aprende a atirar, ele aprende a sobreviver na selva, ele aprende a saber como se segurar num segredo que possa comprometer uma guerra. Acho que o Ministério Público,
promotores, procuradores, deveriam também conhecer um pouco de povo, de garimpeiro, de negro, de prostituição, dessas áreas de alagados, que às vezes usuários de droga, que são do dependente vítimas do químico, sistema. que você vê às vezes o juiz dizendo para a mãe, quando o juiz determina a prisão, cale a boca, senhora. E ela estava querendo dizer, mande o meu filho para uma clínica de recuperação, não para o Iapem, que ele vai sair criminoso, potencialmente muito maior. E a maioria dos usuários de drogas são vítimas do processo, né, do usuário. Por isso aquela campanha que eu tinha há muitos anos atrás e sempre conduzi isso, de combater o traficante de drogas. Denuncie um traficante antes que ele adote seu filho. Isso é o quê? É uma prevenção para que você não deixe o traficante adotar seu filho, porque depois que adotou, para tirar das garras do traficante é dificultoso. E assim é o trabalhador, né? Ali naquela região, como o senhor colocou, é uma área onde é feito parcerias. O senhor teve, inclusive, o senhor cita um caso que o senhor ouviu uma cozinheira e o marido, não sei, como é que... Numa frente de trabalho de um senhor, são 41 pessoas, eu fui lá, almocei lá, lanchei lá e cheguei sem avisar. E perguntei como é que é o regime de pagamento deles. E este senhor disse, pergunte para eles. Quem é a senhora? Para a cozinheira. Aliás, parabéns pela sua comida. Ela disse, eu sou esposa do fulano que é garimpeiro. Cadê o seu marido? Ele levantou o braço. Quanto vocês ganharam no último mês? 32 mil reais. Parece os mentira, dois, né? Mas 32 mil reais os dois, né? Em um mês apenas. E esse garimpo, essa frente de trabalho, está no melhor momento quando a gente chega no veio, que é quando ele encontra o ouro. Aí foram lá e fecharam por 112 dias e não foram levar uma lata de leite para alimentar o filho que ela ainda amamenta. Não foram levar um bico de pão, mesmo que pão dormido, para que ele pudesse dar para os filhos. E não levaram o lápis, o caderno para o filho voltar para a escola. Aí eu perguntava para o juiz, doutor, de quem é a razão quando a razão erra? Transformaram o garimpo do Lourenço, e o que eu estou dizendo aqui, eu disse no papel, num grande campo de concentração, onde as pessoas trabalhavam forçado e não tinham o que comer, até morrer. Doutor Carlos Lobato, e o interessante disso é que o próprio Ministério Público Federal tem uma ação civil pública onde o Ministério Público Federal é autor junto com a cooperativa dos garimpeiros do Lourenço. Essa ação, ela é de 2011, uma ação que foi impetrada para quê? Para buscar as responsabilidades da União, do Estado, do DNPM e do Lourenço, da empresa que era a Novo Astro, que é a grande causadora daquele dano ambiental naquela região, que agora querem jogar nas costas dos garimpeiros do Lourenço. E o Ministério Público não cuida dessa ação e está usando prova dessa ação contra a cooperativa. Isso, no mínimo, é deslealdade processual. O senhor vê dessa forma? Eu vejo, porque, olha, Cogal, é como se eu e o senhor fôssemos apanhar mangas. E depois o senhor pegar as mangas que nós apanhamos juntos para mandar me prender. Foi o que o Ministério Público fez. Juntou com a cooperativa dos garimpeiros na ação de 2011 e agora pegou as provas para prender o presidente, o diretor tesoureiro e todos os outros membros da cooperativa. Isso é deslealdade processual e falta de ética e de moral. O Ministério Público, se concordasse que tem alguma coisa errada, julgue-se essa ação primeiro para depois tomar as medidas com quem for os responsáveis. Eu concordo. Agora, quem é que não sabe? Nós temos lá uma lagoa, né? uma grande lagoa que quiseram comparar essa barragem com a de Mariana, né? Que houve aquele grande... mas a diferença de dimensões da lagoa são gritantes. Mas quem foi a que jogou os resíduos que estão lá dentro? A Novo Astro. E cadê o dono da Novo Astro? Cadê o dono da Novo Astro? Tá aí, olha, dono de restaurante no Rio de Janeiro, um dos homens mais ricos do mundo, já saiu na capa da revista Forbes, os carros, os brinquedos deles moram dentro da casa dele, e o garimpeiro, que não tem um brinquedo para dar para o filho. E o senhor sabe que, né, nós estamos falando do dono da Novo Astro da época, que isso é público e notório, é Eike Batista, um homem bilionário, né? E até hoje, a informação que eu tenho, eu acho que o senhor também tem, não conseguiram citar essa pessoa para ele vir responder essa ação que o próprio Ministério Público Federal hoje está usando contra os garimpeiros do Lourenço. Então, eu me preocupo, não com a minha prisão,
Essa a gente dá jeito, a gente sofre, pega com Deus, fé, a gente consegue vencer. Agora, e aquelas pessoas que estão lá passando fome? E que o Ministério Público Federal não buscou uma ação para defender esses direitos à vida, que é a obrigação do Ministério Público, né? Joga lá, como o senhor colocou, e aí? E as consequências disso? É doloroso. Teve uma situação, promotor, de um familiar até que me falava sobre o senhor, pediu para eu entrar no barraco e mostrou, isso aqui é o meu pai. Meu pai foi garimpeiro, fez um AVC e ele está numa cama, não mexe as pernas nem o braço, só os olhos, a comunicação é pelos olhos. Aí virou para mim e disse, doutor, o promotor Moisés, quando veio para a cooperativa, uma das coisas que ele sempre dizia era de moralizar, de fazer o que a lei manda. E agora eu não posso trabalhar, eu não tenho o que dar para o meu pai, que sustentou 14 filhos e que hoje está nessa cama e não pode mais fazer nada. E eu vejo o meu pai pedir comida porque ele aperta os olhos e eu não tenho o que dar. A gente tem um depoimento de um garimpeiro que ele dizendo, olha, antigamente, com essa crise, nós trabalhávamos para poder chegar no Natal, né? E a comida a gente conseguia colocar na mesa. Agora, né, e a gente preocupava em comprar um presente, comprar um brinquedo, uma boneca para dar para minha filha. E agora, nós não estamos preocupados nem em comprar a boneca, em comprar o presente no Natal, como eles passaram, mas de pôr a comida na mesa. E aí? E o Ministério Público Federal? O que fez para isso? Não foi lá fazer uma visita, porque o Ministério Público Federal tem o serviço social. O Ministério Público Social pode determinar que alguém vá fazer o levantamento das famílias. Sabe quem foi fazer o levantamento das famílias? Ninguém. Foi o compadecimento do juiz Anselmo, e eu posso nominar o doutor Anselmo, que quando foi o 5º juiz que passou no processo, olhou e disse, não, isso aqui não pode ser assim. Falou para o prefeito, que eu advogava com o prefeito de Calçoene, traga amanhã uma exposição de motivos, isso era uma quarta-feira, que até sexta-feira eu vou decidir sobre o garimpo. E aí é quando a gente fica feliz de ver que tem um juiz cidadão, que ele consegue enxergar além do papel a miséria e a pobreza. E foi assim que não decidiu só também mandou com essa liberar visão. todo mundo. Não, e decidiu porque não existe provas nos autos que possa condenar alguém. Né? Eu acho que o interessante disso também é essa visão jurídica, porque ninguém pediu para ser solto. Quem estava preso estava aguardando o julgamento de um habeas corpus em Brasília. Sim. E o juiz que assumiu o caso... Mandou soltar todo mundo. E disse para mim, ele disse para mim, mandei soltar todo mundo porque as provas colhidas são muito mais para inocentar do que para prender. Com certeza. E a prisão é o último estágio de qualquer processo, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. O grande advogado de júri, né, que é um trabalho muito mais aperfeiçoado na defesa, né? E você via, né, muitos absurdos, mas conseguia. Então, quando a gente vê um juiz fazer justiça, e o papel do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, é promover a justiça, não é condenar, como muitos falam, né? O júri, perdi o júri. Não, fez-se justiça. E esse é o papel do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, de todos os ministérios públicos, promover a justiça. E muitos misturam isso. Acha que tem que estar prendendo, que tem que estar botando na cadeia. E isso tem que mudar. O que o senhor acha falar nisso? Esse clima de espectralização, né? De fazer uma festa com a prisão dos outros. O que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor? Eu acho que isso afronta, sobretudo, a ética e a moral. Porque todos aqueles que por trás fazem festa, têm pai, mãe, irmãos, parentes, e que certamente chorariam se fossem com eles. Mas eles perderam um dos sentimentos mais nobres da natureza humana, que é o amor ao próximo. A capacidade de se apiedar com a dor alheia. Então, mandar prender por prender, para fazer estatística, para dar coletiva para a imprensa, eu acho que é muito fácil. Difícil é quando joga a honra das pessoas ao vento, como se fosse penas, e depois a gente tem que correr para juntar, e nunca juntará todas. Então, eu acho que o Ministério Público precisa se humanizar. Ele precisa ver aquela pessoa ali... Desencastelar, né? Sair de dentro do castelo. Isso, como alguém que também tem alma, também tem sentimento, tem filhos, tem netos, tem obrigações, você tira e joga na cadeia para apodrecer. E não é assim. Um caso clássico, nessa Operação Minamata, o Ministério Público pediu que fosse apreendido na conta de um vereador piaba
330 mil reais. Tinha na conta dele 70 reais. E depois entrou o pagamento dele como vereador de 2 mil. Ele teria que trabalhar cerca de 70 anos para que apreendesse essa montanha de dinheiro. Não, ele teria que ter 7 mandatos como vereador para ter esse dinheiro, 330 mil na conta dele. O que é isso? É a diferença entre o mundo real e o mundo que eu acredito. É muito diferente. E que às vezes as pessoas idealizam, né, na cabeça deles, né? Mas o senhor está falando uma coisa, por exemplo, todas as provas que foram arrecadadas, vamos dizer, para essa Operação Minamata, além de usar as da Ação Civil Pública que nós comentamos, que é de 2011, que tem como autor o Ministério Público Federal e a COGAL, além de tirar provas disso. E a coleta de provas é de 2010 a 2015. E aí faz-se um levantamento de um relatório do próprio DNPM, onde cita nomes de pessoas e cita empresas que comercializaram ouro, extraíram ouro e tal. Não consta o nome do Piaba, não consta o meu nome, não consta o nome do ex-superintendente do DNPM, né? E não consta o nome de um outro envolvido. E apreenderam bens, bloquearam bens, no meu caso em valor até 2 milhões de reais, mais de 2 milhões, no caso do Piaba 300 mil reais, e nós nunca não aparecemos em momento nenhum, mesmo porque as provas são de 2010, 2015, e a minha relação com a COGAL começou em outubro de 2016. Então você vê que a coisa foi feita assim, um Piaba, um vereador de Calçoene que vive para ajudar as pessoas. Eu nunca tive uma vez conversa com o Piaba, mas a gente percebe a luta do cidadão para poder brigar pelo emprego e é envolvido numa operação dessa. Casos como esse, e a Polícia Federal, e é bom, e até que o senhor também comente isso diante dessa vivência que o senhor tem de experiência de vida, hoje está um clima de que a Polícia Federal e Ministério Público Federal não erram, que isso não erra. Nós temos vários casos, não sei se o senhor conhece o caso do ex-reitor, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o Luiz Cancelier, que se matou, suicidou. Por quê? Porque a Polícia Federal, numa operação junto com o Ministério Público Federal, sempre o Ministério Público Federal presente, fizeram uma operação espetaculosa, para quê? Dizendo que foram desviados 80 milhões de reais dos cofres da Universidade Federal de Santa Catarina em cursos à distância. Prenderam um cidadão de bem, que é esse apaixonado reitor, pela universidade, apaixonado pela educação, pela universidade. Começou como professor, chegou a reitor, prenderam, vestiram nele o uniforme do presídio de Santa Catarina, levaram, não provou-se nada, e ele pulou do último andar do shopping em Florianópolis e suicidou. Quer dizer, e aí, quem vai pagar essa vida, doutor? O que, né, outros casos, agora mesmo, aquele Pezão, governador do Rio de Janeiro, acusado pelo Ministério Público Federal, né, e agora o próprio Ministério Público pediu o arquivamento da ação, porque viu que não tinha nada. Ainda bem que está se fazendo justiça, mas e os que cometem as injustiças? A delegada que conduziu o caso desse reitor, do Luiz, do Cancelier lá, ela foi promovida. Onde é que nós vamos parar com isso, doutor Carlos Lobato? Pois é, eu acho que a gente vai parar na medida em que a sociedade civil como um todo comece também a enxergar que os absurdos, eles acontecem também em instituições como essa. Não são todos, não podemos generalizar. Não, com certeza. Mas foi preciso a sociedade se mobilizar naquela história do uso das algemas, o senhor lembra? Com certeza. Foi preciso a força da sociedade porque todo mundo saía algemado. E hoje não se usa algema, salvo em necessidade. A súmula 11, a súmula vinculante número 11. Proibiu o uso de espetacularização do uso das algemas. Mas eu vejo, e colegas meus advogados entendem que essa operação, ela trouxe como pano de fundo a chamada destruição de honras. E, em especial, eu particularizo de novo, a sua, que é um promotor de justiça. O senhor que é um homem que promove, através de uma instituição de ensino superior, cursos que no Amapá a tradição era formar só professores. Mas hoje sai um odontólogo, sai um psicólogo, sai um engenheiro florestal, porque houve um investimento. Cirurgias de lábio leporina, aquele lábio rompido. De graça, sem cobrar nada. E investimento em música e uma inserção no mundo da sociedade, no mundo da representatividade eletiva,
O senhor tem o discurso da ética e da moral e, de repente, quando prende, nem que seja um dia, é o suficiente para... 26 anos combatendo corrupção, combatendo crime organizado, tráfico de droga. Fui o primeiro promotor que combatia a corrupção nesse estado e sou preso sem ser ouvido. Eu fui ouvido dia 30 de novembro de 2017. Isso é muito triste. Eu digo e afirmo que é triste, porque quando se moe reputações, você tem que refazer um caminho e muitas vezes você não tem o tempo suficiente para tal. No caso do promotor Moisés, eu nunca advoguei com ele. Ele sempre foi promotor, eu sempre fui o advogado. Então nós sempre tivemos defendendo posições diferentes. E é exatamente isso que me dá permissão para dizer, gente, foi um promotor decente durante toda a vida dele, porque eu estava lá na advocacia vendo a atuação dele. E foi um homem que, quando veio para a educação, fez das melhores universidades que tem o Amapá. E quando veio para a política, esse país que a gente está vendo rodeado de escândalo, ele trouxe o melhor conteúdo, a ética, a probidade, a palavra, a moralidade, o conteúdo da experiência de quem viu de perto, como é que o povo do Amapá vive. E eu só tiro uma conclusão, que tentam matar a reputação de uma pessoa que a sociedade amapaense já tinha percebido, compreendido, que verdadeiramente era uma pessoa e é uma pessoa que merece a nossa confiança. E eu quero dizer isso para o senhor em forma de apelo. Não deixe que as pedras lhe alcancem. Estenda a mão para cada uma dessas pedras que foram atiradas. É a terceira vez que o senhor passa por isso. Terceira vez, 2 delas o senhor teve prejuízo eleitoral porque as pedras foram maiores do que a sua mão podia suportar. Continue estendendo as mãos para as pedras que lhe atirem. Certeza, eu agradeço, né, essas colocações suas, mas a gente não vai desistir. Eu acho que já me tentaram, como você colocou, 3 vezes, né? Uma vez fui demitido do Ministério Público porque denunciamos corrupção. Outra vez como candidato a deputado federal em 2002, caçaram a nossa candidatura e agora esse. Mas esse, Lobato, é o pior que eu já sofri, porque esse atacaram aquilo que eu sempre preservei, que é a minha moral, a minha ética, a minha honra, e aí isso aí é o que causa o maior estrago. Mas eu volto a dizer, eu não vou abandonar isso. A gente vai, por quê? Porque aos 12 anos eu era servente pedreiro e venci, consegui chegar, mas não deixei, não esqueci as minhas origens. E eu vou continuar lutando por esse povo, principalmente do Amapá. É aquela música, né? Quem nunca viu o Amazonas é que não entende o jeito de ser do nosso povo. E é por isso que eu quero continuar lutando. E eu quero fazer um apelo a mais para o senhor. Não abandone famílias de doentes químicos, que é uma doença que estão, infelizmente, no IAPEM, quando poderiam estar numa clínica de recuperação, que o senhor disse no meu programa, que o senhor ia fazer para atender os filhos da pobreza que vão para a dependência química. Não abandone isso. Não, nós estamos construindo a cidade de Maria. Eu acho que até junho agora nós vamos inaugurá-la. E eu faço questão que você esteja lá, porque você também foi vítima das drogas. Seu filho, que eu sei, nós lutamos junto nisso, recuperamos, graças a Deus, hoje é um defensor público no Pará, né? Mas que viveu o problema das drogas. Eu vivi esse problema. Quem sabe o sofrimento de ter um viciado em casa é quem tem. Esse sabe o que é ter essa vítima da droga. E a família toda, né? Adoece. Adoece junto com ele. É codependente. Né? E nós vamos, sim, além da nossa campanha Denuncie um Traficante antes que ele adote seu filho, nós vamos agora recuperar vidas, recuperar a felicidade com a abertura da clínica Cidade de Maria, onde quem puder pagar vai pagar, quem não puder vai ser tratado da mesma forma. Como são as ações, né, de responsabilidade social que nós fazemos? Igual você colocou, a cirurgia de lábio leporino, que nem o Estado faz, mas isso recupera a autoestima das pessoas. Sem dúvida. Nós vamos continuar investindo nisso, queiram ou não queiram. A gente sabe que a gente incomoda, Lobato, a gente incomoda, mas não é como você, como jornalista, que abre, né, essas feridas que a gente vê no dia a dia, você abre essas feridas lá no seu programa, você também é um pouco sacudido, né, com aqueles que você incomoda, mas você também, cabeça erguida, nós estamos batalhando com isso. Então eu acho que essas coisas acontecem, né, nós estamos sujeitos a isso.
eu quero deixar essa mensagem, como muitos acham que a Polícia Federal, que o Ministério Público Federal, que Justiça Federal não erra, mas erra. Né? Vários exemplos que nós citamos aqui, existem outros exemplos, mas eu quero que você também continue como esse guerreiro que você é lá no seu programa, porque a imprensa, né, ela tem que ter voz, porque a imprensa é a voz dessa população, daqueles que estão lá precisando de serviço público, precisando que os nossos políticos realmente cumpram seu papel. E você cumpre muito bem seu papel. Não é rasgar seda para você não, mas há quantos anos? Sociólogo, psicólogo, jornalista e advogado. E um grande advogado. Continue nessa luta. Nós sempre seremos parceiros nisso aí. Quero lhe dar a minha mão, porque eu acredito no senhor. E se eu estou aqui, é porque eu acredito. Eu jamais faria o que fez e nunca fiz se não fosse por um homem da estatura moral que é o senhor. Muito obrigado. Do ponto de vista social que tem. E que Deus lhe abençoe, porque quem tem Deus não está só. Mesmo que os poderosos queiram diferente. Siga o seu caminho. Muito obrigado. Seja feliz. Estaremos juntos. Abençoe o seu neto. Amém. Beije os seus filhos. Amém, amém. E nós vamos para frente. Eu quero lhe agradecer, eu acho que nós fizemos, né, com essa experiência de vida que você tem, de experiência de advogado e várias outras, como nós já colocamos, que acho que esclareceu, didaticamente mostrou um pouco aos nossos telespectadores o que aconteceu e o que nós temos pela frente. Então, eu quero lhe agradecer por, né, tirar um pouco do seu tempo para vir aqui prestar, né, essa informação à nossa sociedade de esclarecimento. Muito obrigado e nós vamos para um comercial e voltamos já já. IMES, uma instituição amapáense responsável pela formação de profissionais competentes e com responsabilidade social. O IMES conhece muito bem nossa realidade e investe parte de seus recursos para ajudar a população mais carente. É muito gratificante para nós saber que, além de oferecer ensino de qualidade para formar jovens para o mercado de trabalho, estamos também contribuindo para melhorar a vida de quem mais precisa de nós. Venha fazer parte desse importante projeto social. Faculdade IMES. Olá, já estamos de volta e vamos agora ao quadro Seu Direito. Olha, o jornalista Ricardo Medeiros estará comigo também no programa. E agora ele fala do quadro Seu Direito. É com você, Ricardo. Olá, tudo bem? O quadro Seu Direito vai funcionar assim. Você apresenta suas dúvidas sobre qualquer questão legal. Por exemplo, se você adquire um produto pela internet ou compra pessoalmente e o objeto não veio como você imaginava, que caminho tomar? Qualquer que seja o problema que exija legalidade, que exija amparo da lei, o promotor Moisés vai te orientar como fazer para resolver o seu problema. Participe! Você pode interagir com a gente através do WhatsApp. O endereço consta aí na sua tela. Nós divulgamos pelas redes sociais essa semana. Selecionamos o problema da dona Maria do Carmo. Ela mora no bairro Jardim Felicidade 2. O problema da dona Maria do Carmo é o seguinte: ela entrou em contato com a gente depois de ver nas redes sociais que o senhor iria apresentar esse quadro aqui dentro do programa. Então, ela foi a primeira a ser selecionada. O problema da dona Maria do Carmo é familiar. Ela foi casada há 13 anos. A gente, claro que não vai revelar aqui o nome do marido dela. Dos pais, eles viveram juntos 7 anos, que resultaram em 4 filhos. Ocorre que ele deixou a dona Maria do Carmo, viajou para outro estado e não presta assistência aos filhos. Ou seja, a dona Maria do Carmo é quem sustenta a casa, tendo que trabalhar como diarista. Só que os filhos já estão na fase de ir para a escola e ela não tem condições sequer de alimentar as crianças. Ela quer saber o que é que pode fazer para obrigar o seu ex-marido a arcar com as despesas dos filhos. Olha, dona Maria, o caso da senhora não é único. Isso acontece demais. Os pais, né, se separam, o marido normalmente sai de casa, some e deixa de prestar assistência aos filhos e até à mulher. Porque a senhora também, se vivia, né, do que ele ganhava, se a senhora não tinha um trabalho, vivia às custas dele, a senhora também tem direito à pensão. Mas nesse caso, os filhos não têm discussão. Se é filho dele, é obrigatório pagar a pensão. Ele não tem, se não tiver um endereço certo, né, ele vai ser achado.
O passo que a senhora deve tomar é procurar a Defensoria Pública. Se a senhora não tem recursos para pagar um advogado, a senhora vai à Defensoria Pública, que é o órgão para dar assistência às pessoas que não têm condições de pagar o advogado. Então a senhora procura a Defensoria, já leva a documentação, as certidões dos filhos, se eles estão registrados no nome do ex-marido da senhora leva, ele é o pai, leva o documento, leva também a certidão de casamento da senhora, se a senhora tiver casado legalmente no civil. Se não, a senhora vai provar que morava com ele e tudo, e a senhora também, se tiver direito, vai receber a pensão. Então a primeira coisa é procurar a Defensoria Pública se a senhora não tiver como pagar esse advogado, porque é obrigação dos pais. É o mesmo caso, se ele tivesse com a guarda das crianças e a senhora tivesse condições e não tivesse pagando pensão, ele também poderia entrar com uma ação para obrigar a senhora a ajudar a sustentar o filho. Como ele é que abandonou e a senhora está com a guarda dos filhos, a senhora tem não só a obrigação, mas o dever de entrar na justiça para garantir os direitos das crianças. Toda criança tem direito a essa pensão. Então a senhora entre na justiça, que com certeza, e se a senhora não tem o endereço dele, a senhora vai dar o nome, a qualificação dele, né, qual a profissão dele, e a senhora vai dando esses dados, vai ser feito um edital, ele vai ser citado por edital. Então, como ele está em lugar incerto e não sabido, vai se publicar esse edital. Alguém vai ver, vai ler esse edital no jornal e vai dizer para ele. Se não dizer, ele vai ser julgado à revelia e o juiz vai condenar a um pagamento de uma pensão que dê para a senhora poder ajudar no sustento dos seus filhos. Quando a senhora entrar com essa ação, o juiz vai fixar, né, através de uma liminar, já o pagamento da pensão, porque o filho, ele não quer saber se o pai está trabalhando ou se não está trabalhando, ele quer comer, ele quer alimento, ele precisa de material para a escola, né, ele precisa de uniforme, ele precisa de roupa, e os pais têm a obrigação de fazer isso, não só o pai, não só a mãe, mas os pais. A senhora já tem uma carga em cima da senhora que é cuidar dessas crianças e educar essas crianças. Como ele está longe, ele tem que pagar a pensão para que a senhora tenha um recurso a mais para cuidar dessas crianças. São 4 filhos e merece sim, né, um recurso necessário para que a senhora possa criar e educar esses filhos. Vá para a justiça, procure o defensor público e, como eu disse, não é uma obrigação, é um dever a senhora procurar defender, porque isso é um direito dos filhos da senhora. Não é só da senhora não, é dever do pai pagar e os filhos serem bem criados. Então, faça isso, procure a Defensoria Pública e lá a senhora vai ter uma solução para esse problema da senhora. E você que está nos assistindo, também mande para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, você está vendo aí esse número, é o número do nosso WhatsApp, onde você pode mandar, né, a pergunta que nós vamos buscar responder, que é o seu direito. Então, um abraço e até a próxima. E agora vamos ver o que se comenta nas redes sociais. É com você, Ricardo. Pois é, promotor, vamos à primeira etapa, né, dos nossos internautas, né? A primeira participação dos internautas. Está chegando aqui uma postagem do Luiz Melo. Luiz Melo está se referindo aqui ao senhor. Quem avaliou que o promotor Moisés estaria acabado após prisão pode ter surpresas. Doravante, porque pelo andar da carruagem, pregação de que foi mais uma vez vítima de atentado eleitoral. Está dando a ele o palanque e ampliando a visibilidade política. Postagem do Luiz Melo. Vamos aqui a uma outra participação, tem o Jorge César. O Jorge César postou que sempre foi um homem de exemplo aos demais políticos. Muito bem, Jorge César, grande abraço para você. Tem a participação também, Manuel Brito. Moisés é um homem íntegro, diferente de outros políticos que estão na mídia. Vamos a mais uma participação, a Josivane Lima. Ela postou aqui em relação à sua pessoa, até que se prove o contrário, continuo lhe admirando. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais participação aqui dos internautas. Por enquanto é isso, promotor, mas já já a gente volta com mais recado. Que bom!
estamos bombando na rede social. Mande suas mensagens, comunique conosco. Para isso, nós estamos nas redes sociais. Nós vamos para um intervalo e voltamos já já. IMES, uma instituição amapaense responsável pela formação de profissionais competentes e com responsabilidade social. O IMES conhece muito bem nossa realidade e investe parte de seus recursos para ajudar a população mais carente. É muito gratificante para nós saber que, além de oferecer ensino de qualidade para formar jovens para o mercado de trabalho, estamos também contribuindo para melhorar a vida de quem mais precisa de nós. Venha fazer parte desse importante projeto social. Faculdade IMES. Já estamos de volta e agora é hora de solidariedade. Nossa equipe de produção visitou algumas famílias carentes e agora vamos revelar um drama que tocou a todos nós e certamente vai tocar você. Veja a reportagem de Ricardo Medeiros. Muito bem, nós viemos aqui conhecer a história do senhor Jonelson Barbosa. Para isso nós chegamos aqui no bairro do Muca, né? Precisamente na Travessa G. É realmente uma passagem assim muito apertadinha, né? As pessoas realmente mostram um certo grau de carência, né? Vamos conhecer então a história dele. A gente vai conhecer bem direitinho em detalhes o que a gente quer conversar com você, principalmente para você que acha que nada acontece, né, na sua vida, que você inspira aí muita saúde. Então, na verdade, essa situação é bem grave, preocupa e que sirva de alerta também. Nós vamos já chegando aqui na casa dele aqui, ó, você vê que o acesso é muito difícil. Olha aqui, a dificuldade de entrar na casa do senhor Jonelson, né? Ele que é casado, mora com a dona Simone, e nós vamos contar para você o que é que está acontecendo. Seu Jonelson, acredito que seja isso aqui. Seu Jonelson, é você? Seu Jonelson, tudo bem? Muito prazer, seja bem-vindo também. Bom, esse aqui é o seu Jonelson, ele que falou com a gente, né, comentou com a nossa equipe que está passando uma dificuldade. Nós vamos conhecer essa história bem melhor do que ninguém, né, conversar com ele aqui. Seu Jonelson, qual é a situação que você está passando aí? O que foi que aconteceu de um tempo para cá na sua vida? A minha esposa, ela foi diagnosticada com câncer, né, no mês de outubro de 2017, aí a gente começou a correria, né? Porque essa doença ela não espera, né? Todo mundo sabe que é uma doença muito agressiva e ela já estava bastante agressiva já. Aí então a gente tive que correr imediato, sem condições. A gente tivemos que improvisar tudo para a gente correr mais depressa por rumo do tratamento, né? Eles residem em uma casa simples que mal comporta todos os membros da família. Só que nesses últimos 6 meses, a rotina da casa foi alterada consideravelmente. A vida tranquila que eles levavam foi abalada com uma notícia que pegou a todos de surpresa. Ali começava o drama vivido por Simone. De outubro do ano passado até aqui, tudo mudou na casa de Jonelson. A vida dele, da mulher e dos filhos mudou totalmente de uma hora para outra. O câncer de colo de útero foi diagnosticado após Simone ter realizado o exame preventivo. Eu comecei a sangrar, primeiro sangramento, comecei a sangrar, perder muito sangue. Aí eu falei pro meu esposo que eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo. Aí a gente foi procurar o médico não escondeu nada, falou logo que era para procurar o mais rápido possível o tratamento, porque essa doença ela não espera para amanhã. E nós corremos, eu com ele, nós ia de bicicleta, eu com ele, mesmo assim sangrando, porque a gente não tinha dinheiro para nós ir para o hospital geral. Nós saímos, era mais 7 horas da manhã, viemos chegar 3 horas da tarde, fomos de bicicleta e voltamos de bicicleta porque a gente não tinha dinheiro para pagar. E aí foi assim, foi acontecendo isso, e aí ele foi afastado do emprego dele para cuidar de mim, porque não tinha outra pessoa para cuidar de mim, tinha que ser ele.
Vocês fizeram esse tratamento fora daqui? Foi fora daqui. Mandaram a gente para Fortaleza, né? Aí só com as passagens mesmo, né? A estadia tudo por nossa conta. Aí como a gente não tinha condições, né? Aí a gente tivemos que começar a vender o pouco que a gente tinha em casa, né? Jonelson, o chefe da casa, é especialista em carga e descarga de mercadorias, mas está desempregado no momento para se dedicar aos filhos e principalmente à esposa. O casal que mora no bairro do Muca há quase 5 anos. Uma família que ainda é composta por mais 4 filhos, todos estudantes menores de idade. São 4 filhos, mais você, a esposa, e praticamente o que a gente pode observar aqui é que realmente você se desfez de eletrodomésticos, né? Eletroeletrônicos. A gente não vê televisão aqui, não vê geladeira, não vê fogão, não vê mais nada disso aqui. Não, no momento a gente toma, graças a Deus, só mesmo com básicozinho, né? Apesar de todas as dificuldades, Jonelson e Simone seguem juntos na fé em Cristo para alcançar a cura para a doença. Eles sabem que o tratamento é muito longo e desgastante, mas a fé de ver a esposa curada é muito superior aos obstáculos que ainda estão por vir. Enquanto eles estiverem ausentes com o tratamento, Jonelson gostaria de deixar a casa deles reformada para dar o mínimo de conforto aos 4 filhos e estruturada para abrigar melhor a família. Minhas dívidas foram aumentando, aí eu tive que emprestar dinheiro de pessoas para arcar com os custos, né? Aí a gente chegou até a passar fome lá em Fortaleza. O cunhado dele um dia ligou para nós falando que ele ia fazer um bingo, mas o bingo só deu mesmo para pagar o aluguel. E que nós fizemos, ele tirou R$50 para comprar o meu alimento, porque eu não podia passar fome. Porque se eu passasse fome, eu ficava desesperada lá. Ele, sem poder dinheiro de me levar para o hospital, porque eu passava mal, me dava muita fraqueza. Eu ficava desesperada, deitava na cama, saía da cama, deitava na rede, porque era muita fraqueza. Tinha vez que eu falava para ele que eu não ia aguentar, eu falava, eu não vou aguentar. Ele me abraçava, falava assim, não, Deus vai te curar, tu vai ter força, né? Vamos voltar para lá com nossos filhos. Aí eu cheguei com ele e falei para ele, se eu tomar esse outro soro, eu não vou aguentar, eu falei para ele. Não foi, amor? Eu falei para ele que eu não ia aguentar. E nós fomos lá. Aí ele falou para ela, porque começou a dar logo, parece que o meu coração ia parar e começou a dar falta de ar, e mesmo assim, até hoje eu ainda sinto ainda falta de ar. Quando eu subo a escada, me dá muita falta de ar. Me dá falta de ar, eu tenho que parar, respirar, para depois eu descer a escada. Eu não consigo manter o alimento dela, que o alimento dela a receita é muito complicado e eu não consigo manter, principalmente com verdura, mas ela sente tonteira, ela sente muita fraqueza ainda. E eu creio que disso ainda é até o efeito do tratamento, né? E ela não está passando se alimentando como ela devia se alimentar, né? Você ainda deve estar sentindo dores nesse momento. Quando você olha aqui para sua casa, aqui, faltando geladeira, fogão, você tem uma família grande de certa forma. Como é que é conviver com essa situação? É muito difícil, muito difícil mesmo, assim, sem eu poder ter um dinheiro para me comprar as coisas para eles chegarem comigo e ficarem pedindo as coisas para mim, e eu não ter aquele dinheiro para me pegar e comprar. Simone, e qual é o momento assim que você está passando? Você tem esperança de realmente ficar boa? Sim, eu tenho muita esperança e todo dia eu dobro meu joelho pedindo para Deus me curar, porque eu não desejo essa doença para ninguém, porque não é fácil uma doença dessa aparecer na gente. Nunca na minha vida eu nunca esperava uma doença dessa, nunca na minha vida. É a coisa mais triste do mundo a gente
a gente saber que a gente está com uma doença dessa e a gente pegar as coisas da gente que a gente tem dentro da casa da gente, vender tudinho, mas, os meus filhos, deixar meus filhos aqui e ir para lá e não saber que eles estão, se eles estão passando fome, se eles estão passando necessidade. Eu chorava, mas mesmo o médico falava para mim que não podia se preocupar, porque essa doença a gente não pode se preocupar. Aí eu parava, me calmava e pedia ajuda para Deus, falava: Deus, me ajude, meu Deus, porque eu estou passando por isso, Senhor Jesus. Simone, e quando você para assim e justamente olha para sua casa, o que você gostaria que mudasse aqui, vamos dizer assim? Se você chegasse na sua casa hoje, você dissesse: poxa, eu queria isso, queria aquilo, o que vocês estão precisando imediatamente? Da geladeira, ter minha geladeira, o meu fogão, a minha máquina de bater roupa, o ventilador para meus filhos, para mim, e ajeitar a minha casa, eu poder ter o meu banheiro. Meu sonho mesmo, antes de eu adoecer, era ter tudo dentro da minha casa. Em primeiro lugar, minha casa, eu queria ajeitar ela, ajeitar o quarto dos meus filhos e fazer o banheiro, ajeitar aqui a minha casa e ter tudo que era isso que eu desejava. Eu tinha vontade de trabalhar para me ter tudo dentro da minha casa, mas só que agora eu não vou poder trabalhar. E é muito difícil. Eu peço a ajuda do promotor Moisés, porque o alimento dela que eles passaram é muito grande a receita e eu não tenho condições de manter o alimento dela. Então eu peço ao promotor Moisés que me ajude nesse momento que eu estou muito precisando mesmo. E eu tenho fé que ele vai me ajudar e tudo que eles me ajudarem, Deus vai dar em dobro a eles. Então eu agradeço de coração o promotor Moisés. Eu tenho certeza que ele vai se comover com a nossa história. Eu fiquei muito sensibilizado com o drama da dona Simone e do Sr. Jonelson. Por isso, fui lá visitá-los. Estamos chegando aqui na casa do Sr. Jonelson e da dona Simone. Eles não sabem que eu estou chegando, então nós vamos pegar de surpresa. Nós vamos entrar aqui agora, hein? Opa! Boa tarde, tudo bem? Opa, quem é a Simone? Quem é? Ô, dona Simone, como vai? O Joelson. Prazer em conhecer vocês, viu? Uma boa tarde aí para vocês. E é uma satisfação estar aqui. A gente veio conhecer a realidade de vocês. Né? Nós assistimos a reportagem, vimos o que você passou lá em Fortaleza, né? Com as suas dificuldades, doente e ainda tendo que pagar aluguel, tendo que gastar e vendê-lo, né? As coisas, né? Quase tudo, né? Como é que é isso aí? Ser desempregado e passando por tudo isso? Deus mesmo que dá força pra gente, né? Porque não é muito fácil sair, foi afastado do emprego, né? Aí, deixa eu sentar aqui. Sente aí. Mais de 4 meses sem ganhar assim, dinheiro do meu trabalho mesmo, né? Aí vivendo mesmo só a doação, né? Que o pessoal ajuda de terceiros, gente, né? E a doença, como é que tá a doença? Tá. Ontem eu fui para minha consulta, né? Aí a enfermeira falou para mim, ela passou um exame para mim fazer essa semana, agora segunda-feira já para mim fazer um exame
Só que os outros exames, só com 3 meses, porque tá muito recente, né? Ela falou que ela não pode mexer porque ela tem medo de sangrar. E é para ver como é que tá, se vai ser preciso operar, se vai preciso ir voltar. Mas eu creio em Deus que não vai ser preciso voltar para Fortaleza. Chegou a passar fome? Sim. É. Porque no caso a gente não tinha o dinheiro lá. Mas o governo, o que ele dá? O governo só dá as passagens. Quantas pessoas vocês encontraram lá daqui do Amapá nessas condições? Daqui do Amapá nós encontramos para mais de 15 famílias lá. É mesmo. Para mais de 15 E tudo com essa doença, o câncer? Tudo fazendo esse tratamento, Meu oncologia lá. Deus. E os meninos? Quem são seus filhos? Esse aqui é o caçula? É o caçula. E aí, é Lucas? É o Lucas. Ah, como é que você tá, Lucas? Tudo bom? É Lucas. Ah, essa é? Como é? É Joênia. Joênia? É. A outra tá pra escola. E o rapaz? O rapaz. Esse aqui? Ah, esse é o mais velho. E aí, como é que é o seu nome? Benedito. Aí firme, né? Um rapazão, né? Mas é uma luta, né? Eu acho que a gente passa por momentos na vida, mas isso é Deus colocando em prova. Deus vai ajudar que vai dar tudo certo. E aí, como é que tá a vida? Como é que tá cuidando desses meninos? Como é que tá fazendo? Se virando? Se virando. Vendeu tudo que tem em casa? Geladeira, fogão. E não tá tendo condição nem de cozinhar. A gente faz as coisas ali na outra casa da irmã dela. Meu Deus, né? É um sofrimento. Eu tô passando por essa dificuldade. Entendeu? Eu tô passando por essa dificuldade. Mas no mesmo tempo, eu tava falando pra ela, eu tô passando por essa dificuldade, fui afastado do meu emprego. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava com... porque eu sou estudante de carga, né? Ah, de carga estiva. Né? Carregador. Isso. Aí, mas eu tenho certeza que Deus vai Lógico, abrir porta pra com nós. certeza. Já está abrindo uma porta para vocês. Se Deus quiser, essa porta vai ser aberta. Nós vamos fazer de tudo para ver o que a gente pode ajudar vocês. E o meu foco principal é a saúde dela. Eu quero ver com minha certeza. esposa bem do meu lado, bem do lado dos nossos filhos. Porque a gente já tem mais de 16 anos juntos. A gente nunca se deixemos. Entendeu? Nem nessa mas casamento é isso, né? Casamento é na alegria, na tristeza, na dor, mas também na alegria. Você mora como aqui? A casa é esse cômodo aqui, mais o quê? E a parte de cima. Ah, tem em cima, né? Sobe aqui. Subiu pra cima porque não tem como. Não tem como aqui, não tem como aqui, é só a área que a gente faz as coisas aqui, né? E lá a gente dorme lá em cima. Lá. Aqui é o... Aqui a parte de trás aqui. É o aqui para lavar roupa e essa... Cozinha é onde? Aqui? A cozinha é aqui. É aqui também? É aqui, tá. Pois é, rapaz, é uma dificuldade, né? É uma dificuldade, não nem pense para essa mulher aqui que não pode estar fazendo esforço. Para estar subindo, para subir aqui, para subir ali. Aí eu fico... E lá em cima tem um cômodo? Tem. Ou é só essa área toda, né? Ah, tá. Hã? É lá que nós... Aí a mãe dela tá morando aqui com nós, tá pra morando... ajudar. Pra ajudar, tá morando mais a cunhada dela aqui com nós. Aí nós estamos... E qual que é o sonho de vocês para resolver parte desses problemas? A gente sabe que não tem como resolver tudo. Mas o que é assim o sentimento e a vontade que vocês mais têm de resolver? Olha, nesse momento que a gente toma passando por essa dificuldade, né, é voltar de novo a adquirir as nossas coisas, né? Um fogão, uma geladeira, uma máquina de lavar que ela não tem, um tanquezinho. Isso. E a minha vontade muito também é de ajeitar aqui, né? Menos só olhar aqui para levantar a máquina. Lá em cima o que tem? Rede, cama, rede. Como é? É rede. Vamos dar uma subida lá? Dá para subir sim. Tem que botar até mais degrau aqui, né? Bom, aqui é o quarto. Aqui é a salazinha. A salazinha. Aqui é o quarto das crianças. Nosso quarto, né? Aqui é o seu. É aqui que nós se agasalha tudo aqui. Aí tem esse outro pra cá que tá chovendo muito, né? Aí deixa eu fazer até um banhozinho aqui. Aí aqui é o dos meninos. Não, aqui
Não tem ninguém aqui porque essas telhas aqui, né? Elas encharcam tudinho. Aí elas respingam tudo. Aí não tem. Não dá pra gente dormir aqui. Dormir aqui, aí a gente se mundo aqui. Aí aqui tá aqui todo mundo para não molhar, porque ali tem mais caída, né? A água, né? Mais caída, O problema ali embaixo não é a telha, né? Mas é a caída, né? Mais é caída, Pois é. É um caso sério, né, Som? Então, o sonho para poder resolver parte dos problemas é o que você vendeu. Geladeira, fogão. Olha, eu visitei, já tinha visto a reportagem. A gente sabe, né, o que é isso, né? Precisar de ajuda, precisar de trabalhar, não poder, querer, mas não poder, porque tem que acompanhar a esposa. É um papel que realmente mostra, né, a sua responsabilidade, o seu amor pela sua mulher, pelos seus filhos. Mas a vida anda, né? As coisas não param, as dívidas não param, né? E a gente viu a matéria, a gente viu o sofrimento, a gente está vendo o que vocês estão passando e a gente se sensibilizou e nós vamos ajudar. Nós vamos ver o que nós vamos fazer para poder ajudar e devolver um pouco da alegria aqui para vocês. E isso a gente se compromete e nós vamos voltar aqui depois. E aí vamos voltar com uma solução. Então a gente vai preparar tudo, ver o que nós vamos poder ajudar. Eu só te digo o seguinte, que nós vamos ajudar. Se Deus quiser, nós vamos achar um caminho para poder ajudar vocês, inclusive a doença, ver o que esses exames, o que a gente pode contribuir com isso para buscar uma solução e também recompor o lar de vocês. Isso aí é um compromisso nosso, tá bom? E vamos voltar aqui depois, se Deus quiser, tá? Para que a gente possa trazer essa solução e essa ajuda, tá bom? E aí, vocês ficam com Deus e a gente volta, se Deus quiser. Daqui uns dias nós estamos voltando aí para ver o que nós vamos fazer. E Deus vai tomar conta. Essa doença, infelizmente, é um negócio que... Mas tem que ter fé e as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Então, você que está nos assistindo, na próxima semana você vai nos acompanhar, porque nós vamos estar aqui e trazendo a solução que nós estamos prometendo a essa família. Graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui à nossa segunda etapa, né, da participação dos internautas. Quem postou aqui pela rede Facebook é o Reginaldo Padilha Aguiar Major. Ele se refere também, ele postou aqui que acredita que a verdade prevalecerá. Erinelson Ladislau, estou com o Senhor, pois os poderosos usaram de atos inescrupulosos para lhe atingir. Torço para o Senhor. Tem Emília Barros Alfaia. Força, fé e esperança. És um homem digno. E tem também a participação do Carlos Alberto Nóbrega. Ele postou que conheço o seu caráter, força e paz. A verdade vem à tona e sei que você vai ser vitorioso. Aí, promotor, a participação dos nossos internautas. Que bom que nossas redes sociais têm funcionado. Nós agradecemos a você que participou aí nesse primeiro programa. Os nossos endereços aí das redes sociais, o nosso WhatsApp, o número está aí no seu vídeo. No próximo programa, participe, mande sua mensagem para nós e nós agradecemos. E a você, o nosso programa agora chegou ao fim. Muito obrigado a todos que vêm manifestando solidariedade, principalmente pelo que eu tenho passado aí nesses últimos dias, nesses últimos meses. Contem comigo, vamos caminhar juntos. Muito obrigado pela audiência, agradecemos a Deus pelo dom da vida, a você por ter nos assistido e até o próximo programa no sábado. Bom final de semana para todos vocês.